Código Florestal Brasileiro, regulado pela Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, festeja 10 anos de aprovação e aplicação. Não há na história do Brasil uma lei mais discutida, nem submetida a escrutínio mais rigoroso antes de ser votada. Em todo o país, foram realizadas mais de 200 audiências públicas e reservadas com agricultores, ambientalistas, políticos, empresários, cientistas, magistrados, membros do Ministério Público e interessados em geral. A votação da primeira versão do Código Florestal na Câmara dos Deputados obteve 410 votos favoráveis de parlamentares de todo o espectro partidário e ideológico e apenas 63 votos contrários. No Senado, 59 votos favoráveis contra 7. Esse processo legislativo contou com o apoio dos principais partidos do governo e da oposição. O Código Florestal ajudou a transformar o Brasil numa potência ambiental e agropecuária. Trouxe simultaneamente garantias à preservação do meio ambiente e ao exercício da agropecuária. Não há outra legislação de qualquer outra nação mais restritiva ao uso da propriedade privada no campo. Não há no mundo rural de qualquer outro país quem preserve tanto a vegetação nativa quanto aqui, e muito menos quem assuma integralmente em terras privadas o ônus econômico e financeiro desta preservação. Há motivos para festejar. Para conversar sobre o Código Florestal e seu papel na sustentabilidade da agropecuária, o pesquisador Evaristo de Miranda, da Embrapa Territorial, conversa com o ex-ministro Aldo Rebelo. Deputado federal por 20 anos pelo Partido Comunista do Brasil, Aldo Rebelo presidiu a Câmara dos Deputados de 2006 a 2009 e foi o relator do Código Florestal. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa focado no desenvolvimento do mundo rural, na sua sustentabilidade. E a sustentabilidade tem a ver não só com a dimensão econômica, social e ambiental, mas também com a dimensão cultural, não é? O campo está presente na vida de quem vive nas cidades, através dos alimentos, da vestimenta, do combustível, da energia, mas ele vem de forma muito explícita num período específico do ano, o mês de junho, com as festas juninas, em que o campo invade as cidades, e invade de forma colorida, não é? Festiva, com comida, com música, com festa, com reunião, e de formas muito diferentes dependendo da região do país. E sobre esse tema da relação campo-cidade e da importância dessa contribuição do mundo rural ao mundo urbano, nós vamos conversar hoje com o Aldo Rebelo. O Aldo dispensa apresentação, não é? Foi deputado federal, foi ministro, participou de muita coisa, já esteve conosco aqui fazendo um programa muito especial sobre o Natal. E agora, o Natal é o solstício de verão, e agora para esse solstício de inverno nós vamos falar sobre as festas juninas. Aldo, bem-vindo ao Brasil Verde. Um abraço, Evaristo, um abraço aos que acompanham esse belo episódio da nossa TV, que é o Brasil Verde, e um abraço a todos os que festejam essa festa maravilhosa, que é a festa de São João e Santo Antônio. Pois é, a festa junina, no começo, São João é o principal, não é, nessa festa, teoricamente. Não é? Ele é o único santo na igreja que é festejado tanto no dia do seu nascimento como no dia da sua morte. O único santo que tem direito a duas festas na igreja, né? O santo associado ao nascimento de Jesus, né? São João Batista. E as festas eram chamadas até de festas joaninas, não é? É com o tempo no Brasil que o joanina foi evoluindo para junina, né? E assumiu festa junina, quando na realidade são festas joaninas. E eles são muito queridos do povo, né? Esses santos são tratados como se fossem compadres, né? Santo Antônio, que é uma coisa anacrônica, né? Santo Antônio lá do século XII. Santo Antônio, São Pedro e São João são compadres, né? Nas festas juninas. E é um fenômeno
nacional, não é? Essas festividades que do campo chegaram na cidade, não é? Exatamente. E até hoje você tem, Evaristo, os compadres de São João. Os amigos se tomam por compadres, não apenas no nascimento dos filhos, mas também em São João. No interior do Nordeste, eu lembro que havia muitos compadres de São João. E o festejo tem esse sentido religioso, cultural, gastronômico, casamenteiro. No caso de Santo Antônio, as festas de Santo Antônio também servem para as moças solteiras procurarem o socorro, a ajuda, né, do santo para o casamento. De tal sorte que tornou-se uma festa que é parte não apenas da vida cultural, mais do que isso, da própria identidade nacional brasileira, porque ela acontece no campo, como diz, você invadiu, ocupou as cidades, né? Até recentemente era em São Paulo, na cidade de Osasco, que se fazia a maior fogueira do Brasil. Não sei nem se continua a tradição em Osasco, mas era em Osasco. As quermesses que as igrejas e as famílias, né, as sociedades de moradores, os edifícios, organizam as suas quermesses. E, de fato, são dois grandes personagens da igreja, né? Tanto São João Batista, né, que batizou Jesus Cristo, como o Santo Antônio, que é um santo muito querido e que já foi até oficial do Exército Brasileiro com direito a soldo. Nossa, isso aqui é privilégio, esse Santo Antônio, não é? Depois a gente fala um pouquinho dele, mas falando aqui da quermesse, né? Essa palavra, tem gente no povo que brinca dizendo que quer missa, né? Quer dizer que você deseja missa, quermesse, porque é do lado da igreja. Mas na realidade é uma palavra de origem flamenca, né? E é Kirk Mess, não é? Igreja, festa, festa de igreja, né? Nós temos registro dessa palavra desde 1300. Elas fizeram tanto sucesso e foram virando tão profanas que o rei Carlos da França chegou a proibir que elas durassem mais de um dia, dada as orgias, tudo que foi virando as quermesses, né? Enfim, elas têm uma longa história, né? As quermesses, a Covid impediu, né, essa realização, e agora esse ano acho que volta com muita força. Tem muita paróquia, né, organizando ali num terreno baldio ou do lado da igreja, etc., decorando com bandeirinhas, com bambu. Aquilo traz uma alegria na área urbana, né? Você nota um cenário do famoso arraial, né? Arraial, que é uma palavra que evoca o pequeno reino, né? O arraial, né? A gente faz um arraial, que é uma palavra muito antiga também no Brasil, como tem no Nordeste, nessa época. Quer dizer, quermesses nas cidades, mas muitas festas. Quer dizer, no Nordeste, o São João é uma festa importantíssima, né? Se perguntasse onde é que surgiu a festa junina, um pessoal vai dizer que foi em Caruaru, o outro vai dizer que foi em Campina Grande, não é isso? Exatamente. Essa festa de São João tinha uma tradição tão forte que não apenas as igrejas, as escolas organizavam as suas festas, as suas danças, né, as quadrilhas organizadas durante os festejos, eram também organizadas nas escolas. Era, inclusive, o primeiro contato das crianças, dos adolescentes, entre os meninos e as meninas, a grande expectativa de poderem dançar juntos. Os meninos e as meninas, era exatamente, eu lembro, na minha escola, nessas festas de São João, os primeiros olhares dessas crianças ou desses adolescentes eram exatamente nessas festas de São João. Aí você tinha o aspecto, né, da culinária, você tinha também as bebidas próprias desses festejos, e você trouxe isso, né, para as cidades. Daí, ontem eu fui numa missa aqui na Penha, aqui em São Paulo, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima e São João Batista, curiosamente, uma paróquia dedicada a dois santos, a Nossa Senhora de Fátima e a São João Batista.
E o padre, no final da missa, o padre Enúbio, que é um grande amigo, disse, olha, depois de 2 anos, por causa da Covid, nós vamos retomar a quermesse da nossa igreja, distribuiu entre os fiéis presentes, uma igreja com uma grande base de mobilização, de gente dedicada às atividades da paróquia, e ele já distribuía os afazeres, as obrigações de cada um tem que providenciar o seu prato, a sua oferta e as suas medidas e o seu trabalho, né, na organização da quermesse da igreja. Então, é uma boa notícia que essa tradição ela volta a ser praticada presencialmente depois dessa onda de Covid e que as igrejas em São Paulo, e deve ser no Brasil inteiro, retomam a tradição das quermesses. Retomam e vão reunir muita gente, certamente, não é? É interessante porque tem o casamento caipira, né? Tem os compadres, né? Tem o pessoal que faz papel de padre, de noiva. Realmente existe ali um mimetismo assim da sociedade rural com a festa que chega no urbano, né? Tudo isso, né? Você mencionou a culinária, né? E as bebidas. Quer dizer, aqui no sul, sudeste, é uma época muito fria. As bebidas é o vinho quente e o quentão, né? Que tem toda uma preparação para isso. Não é para leigo, não, fazer isso aí. Precisa saber fazer, não é? E lá no Nordeste já são outras bebidas. E a cozinha também no Nordeste, como diz a festa do milho, a música do Luiz Gonzaga, não é? Você planta em fevereiro, março, tá embonecado de abril para maio e vai colher no São João o seu milho, né? Então, realmente ele coincide com uma festa já indígena, de origem, tem toda essa culinária do milho, da pipoca, do milho assado, do milho cozido, do cuscuz, né, do mungunzá, uma variedade enorme. Aqui no sul, broa de milho, várias coisas também de milho, além do amendoim, porque aqui é a colheita do amendoim, e que entra na paçoca, entra no pé de moleque, num monte de coisa, né? E depois o Nordeste trouxe para cá, nós levamos para o Nordeste. O que você acha dessa coisa tão assim gastronômica, né, gustativa, quer dizer, todos os sentidos são alimentados nas festas juninas, né? Evaristo, o milho você planta por São José e colhe por São João, tá certo? Tanto é que a música do Luiz Gonzaga, ele fala São João dos Carneirinhos e pede para São João falar com São José, para que o pé de milho dê 3 espigas em cada pé. Ou seja, você planta em São José em março e vai colher por São João, tá certo? E aí você tem a expectativa da chuva, tem que chover na medida certa, não pode chover nem menos e nem mais. E a gastronomia, principalmente, tomando o milho como base, é muito rica no Nordeste. É claro que você tem a outra base, que é a mandioca, o bolo, os quitutes, os pudins, mas principalmente os bolos de mandioca, de moleque, o Souza Leão e outros, que é uma culinária muito sofisticada, muito trabalhosa. Uma pamonha, uma canjica bem feita, exigem muita habilidade de quem vai fazer a confecção. Mas um outro aspecto importante que você abordou é o da música ligada ao tema de São João. Eu não sei quantas canções, quantas músicas o Luiz Gonzaga canta, do Humberto Teixeira, do Zé Dantas e de outros, tendo como tema exatamente as festas juninas e o São João. E acho que a música está ligada também à animação, não é apenas a homenagem, a animação da festa, que é uma festa, uma celebração, um festejo, tanto o de São João quanto o de Santo Antônio, muito ligado às celebrações das uniões, dos casamentos, dos namoros, dos noivados. Claro, porque no campo, né, as famílias viviam isoladas, separadas, e os momentos em que os rapazes e as moças se encontravam eram exatamente nesses momentos desses festejos,
dessas celebrações. Desse ponto de vista, com muito mais sensualidade do que os festejos natalinos, tá certo? Os festejos natalinos não dispõem da sensualidade, da musicalidade, da bebida. Lá no Nordeste é o quentão. Aqui o quentão é muito feito com vinho. No Nordeste nós não temos o vinho, se faz mais o quentão a partir da cachaça. Você faz um quentão mais leve, né? Porque todo mundo bebe um pouco de quentão, mesmo quem não tem o hábito. Então o quentão não pode ser forte,